Sou Raquel Naveira e este é mais um programa literário Flores e Livros. E o nosso cenário está decorado com violetas roxas e campânulas roxas e são um oferecimento da The Angel, que fica ali em São Bernardo, no supermercado Sonda, e as decoradoras florais, a Alessandra e a Jane, que nos atendem com suas flores maravilhosas. E a nossa homenagem de hoje é para a violeta. A violeta, que é o símbolo da humildade. A própria etimologia da palavra humildade vem de humus, pois as violetas se alimentam do humus das plantas em que elas ficam presas. E vou ler um poema de minha autoria intitulado Violeta. Estou em perigo, uma angústia, um desejo de morrer, minhas pétalas murcham num roxo mortiço. Perco o viço, de amor tão intenso, desfaleço. Estou em perigo, uma felicidade, um deleite, minhas raízes sugam humus, encharcam-se, amoleço. Estou em perigo, nada no mundo me vale nesse transe. Num jardim cheio de sombras, permaneço. Sem encontrar apoio na terra, sem poder subir ao céu, vivo frágil, presa num caule suspenso. E são assuntos do programa Flores e Livros de hoje. A mulher, fiandeira, tecelã, costureira, que trabalha com os fios de lã, de seda, de memória, a mulher que trabalha com as tramas, com as urdiduras, e uma entrevista com a estilista Isadora Krieger, uma das donas da marca As Gêmeas. E aqui também, no nosso estúdio, contamos com a presença de Letícia Naveira, que é cantora, compositora, acadêmica de cinema, por acaso minha filha, e a Letícia vai cuidar da parte de interatividade. Portanto, você pode participar, pode entrar em contato conosco pelo e-mail contato@uptv.com.br. A fiandeira, a mulher tecelã, é uma tradição grega que se perde nos arcanos da memória. Pandora aprendeu a arte das fiandeiras com a deusa Palas Atena, a deusa da sabedoria, cujo epíteto era Atena Penites, a tecelã. Ariadne desafiou a deusa Atena na arte da tapeçaria, do bordado, e por isso, como punição, foi transformada numa aranha. As parcas, ou moiras, seguravam e cortavam os fios das vidas humanas. Durante toda a história da humanidade, as mulheres teceram, fiaram, tramaram. Teceram desde a roupinha do bebê até a mortalha do soldado na guerra. A própria palavra texto lembra tecido. O escritor também é um tecelão que trabalha com os fios das palavras e da memória. Foi pensando nisso que escrevi, certa vez, um poema chamado Fiandeira, que diz assim: sou uma fiandeira, tecendo noite e dia uma esteira de pensamentos. Sou uma fiandeira, aranha tirando de dentro a liga que emaranha. Sou uma fiandeira amarrando com mãos firmes os laços do meu destino. Sou uma fiandeira bordando com palha e ouro a bandeira da minha fé. Sou uma fiandeira
Vivo à beira de tudo aquilo que é frágil, que parece fiapo ou que está por um fio. Lembramos que a Revolução Industrial do século XIX, com suas grandes transformações sociais, com a introdução do uso das máquinas e dos operários, começou com as fábricas têxteis na Catalunha e também com a mineração. Aquelas artesãs que trabalhavam em casa para pequenos mercados foram expulsas dos seus negócios. A manufatura têxtil se reorganizou com base na produção fabril. Foram obrigadas a trocar as rocas, os fusos, pelos grandes teares das indústrias. E aí, elas não conseguiram mais competir com as mercadorias, que eram mais baratas, e foram trabalhar nas fábricas. Daí, então, surgiram todas as mudanças sociais, como a urbanização, a saída do campo, o socialismo, os sindicatos e o comércio global. Tudo aconteceu na esteira do trabalho da mulher fiandeira e tecelã. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York fizeram uma greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar por melhoras de condições de trabalho e de salário. Essas manifestações foram reprimidas com violência. As mulheres foram trancafiadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs fiandeiras morreram carbonizadas. No ano de 1910, numa conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. A data foi oficializada por decreto no ano de 1975. Portanto, tecer é um trabalho de vida e de resistência da mulher. No próximo bloco, indicações de livros. O primeiro livro que vamos indicar é O Livro de Ouro da Mitologia, História de Deuses e Heróis, editora Ediouro. Autoria Tomás Bulfinck. É um livro básico de referência para quem quer estudar e divulgar a mitologia grega. E por ordem alfabética encontramos mitos, deuses, personagens, histórias, simbologias e significações. Foi aqui que encontramos, por exemplo, a história de Penélope, a mulher de Ulisses, a tecelã, a fiandeira. A própria palavra Penélope vem de pano, tecido. Um pedacinho, um trecho. Ulisses e Penélope não haviam gozado sua união por mais de um ano, quando tiveram de interrompê-la em virtude dos acontecimentos que levaram Ulisses à guerra de Troia. Durante sua longa ausência, e quando era duvidoso que ele ainda vivesse e muito impossível que regressasse, Penélope foi importunada por inúmeros pretendentes, dos quais parecia não poder livrar-se, senão escolhendo um deles para esposo. Penélope, contudo, lançou mão de todos os artifícios para ganhar tempo, ainda esperançosa no regresso de Ulisses. Um desses artifícios foi o de alegar que estava empenhada em tecer uma tela para o dossel funerário de Laertes, pai de seu marido, comprometendo-se em fazer sua escolha entre os pretendentes quando a obra estivesse pronta. É a famosa tela de Penélope, que passou a ser uma expressão proverbial para designar qualquer coisa que está sempre sendo feita, mas não se acaba de fazer. E na ilustração, nós temos Penélope numa roca, tecendo o seu trabalho infinitamente,
Penélope, que é o símbolo da mulher fiel, da mulher que resiste para aguardar o seu esposo e defender o seu reino. O outro livro chama-se Manual do Dandy, A Vida com Estilo, de autoria de Baudelaire, Balzac e D'Aurevilly, 3 grandes ícones franceses da literatura do século XIX. A editora é autêntica. São ensaios desses grandes escritores sobre o que é o dandismo. O que é o dandy? É aquela pessoa obcecada por sua aparência? Ou é uma determinação de viver a vida com estilo? É uma filosofia de vida? É uma visão estética do mundo? Então, Baudelaire coloca um ensaio em que ele explica de forma sintética o que vem a ser o dandismo. Já Balzac, em Tratado da Vida Elegante, fixa os princípios de como ser elegante. E D'Aurevilly traça o retrato vivo de um dandy na figura de Georges Brumel. Alguns pensamentos desses artistas. Baudelaire disse assim: o gosto imoderado pela toilette e pela elegância material são para o perfeito dandy um símbolo de superioridade aristocrática de seu espírito. E Balzac: a vida elegante é a perfeição da vida exterior e material, é a nobreza transportada para as coisas. Também de Balzac: o homem poderoso é sempre simples e calmo. Um homem torna-se rico, mas nasce elegante. Balzac: a roupa é o mais enérgico de todos os símbolos. A Revolução Industrial foi também uma questão de moda, um debate entre a seda e a lã. E D'Aurevilly escreveu sobre seu personagem Brumel. Brumel não pertence à história política da Inglaterra. O seu lugar é numa história mais elevada, mais geral e mais difícil de ser escrita, a história dos costumes ingleses. E ainda, todo mundo no mundo pretende-se ou deseja ser elegante, até mesmo os que renunciaram ao mundo. E no final do livro, Manual do Dandy, há uma série de máximas, como esta aqui do Oscar Wilde. Devemos ser uma obra de arte, ou vestir uma. Amar a si mesmo é o início de um romance para toda a vida. E o terceiro livro indicado hoje é Mundo Fashion, Modelos e Bastidores, de Miriam Tawil, editora Celebres. Também abre o livro uma frase do Oscar Wilde, que diz assim: o prazer foi feito para corpos bonitos, mas a dor foi destinada às belas almas. E aqui ela fala sobre o drama das meninas que querem se tornar modelos. E apesar da vida e da imagem, que passa uma imagem invejável, nem sempre a vida dessas meninas é fácil. Há cobranças, regimes severos, problemas de saúde, o lado psicológico abalado, frustrações, rejeição, solidão, emoções difíceis de administrar, às vezes por meninas menores de 18 anos. Esse livro tem a missão de ajudar os pais, as mães, os psicólogos, modelos, candidatas às passarelas do mundo fashion, a conhecer os prós e os contras desse universo glamuroso que habita o imaginário e a fantasia de todos, mas que às vezes é tão cruel. A riqueza dos detalhes, as revelações provocantes, depoimentos reais causam grande impacto na leitura deste livro. Imperdível, moderno.
E no próximo bloco teremos a entrevista de hoje. A nossa entrevistada de hoje é Isadora Krieger, uma das donas da marca As Gêmeas, que fica ali na Rua Augusta, 2690, na Galeria Ouro Fino, loja 16. A Isadora é estilista, é escritora e sabe misturar moda e literatura. Isadora, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre a marca As Gêmeas, como nasceu. A Carolina, que é sua irmã gêmea idêntica, não está aqui hoje, mas vocês começaram juntas esse projeto? Nós começamos juntas, na verdade a gente abriu a primeira loja, que a gente abriu na Galeria Ouro Fino, vendendo roupas de outros estilistas. Depois de uns 2 anos, partiu mais ou menos da minha mãe essa ideia, né? Porque a minha mãe sempre foi apaixonada por moda, ela sempre mandava costurar as roupas dela, ela que criava. Então eu tenho bem essa imagem da mãe. Eu tenho bem, a gente traz bem essa imagem dela até hoje, assim. E aí ela meio colocou a ideia para nós duas, falou assim: por que vocês não começam a fazer as roupas de vocês, né? E abrem a marca de vocês duas, né? E aí a gente gostou da ideia e mandamos um projeto para a Casa de Criadores, que é o evento de moda que a gente participa. Uhum. Que é um evento de moda que ele é conhecido por ser um celeiro de novos talentos. A Casa de Criadores revela vários nomes assim na moda brasileira, sabe? Uhum. E aí a gente mandou o projeto para lá e na segunda vez a gente já começou a participar da Casa de Criadores. Eu queria que você falasse a respeito de um desfile que aconteceu no verão de 2008, em que vocês juntaram moda e literatura, que vocês trouxeram no desfile, na concepção do desfile, escritores, poemas. Conte pra gente como é que foi isso. Foi meio engraçado, assim, porque não foi uma coisa planejada, assim, essas ideias, assim, de uma coleção para outra, vem muito de uma maneira diferenciada, assim, sabe? E eu sempre, né, sou apaixonada por literatura, mas não tinha pensado ainda que eu poderia trabalhar, que eu posso trabalhar com isso dentro da moda, sabe? E aí a gente tinha recém feito o último desfile da gente na Casa das Rosas, que era um desfile que ele foi inspirado na Rússia. E aí a gente tinha uma amiga nossa que estava com a gente conversando, e ela falou assim: quero ver agora o próximo, né? O dia que vocês vão fazer. Vocês vão fazer na Pinacoteca, ela falou brincando. Só que na hora que ela falou Pinacoteca, eu lembrei de biblioteca. E aí veio assim, eu falei: gente, claro, vamos fazer um desfile inspirado nas poetisas que eu amo, sabe? E aí foi a partir daí que foi a ideia. E o desfile foi lindo, assim, porque as primeiras modelos entravam, sentavam em 6 cadeiras que estavam na passarela. E aí, no final do desfile, elas entraram com um livro, né? E aí, no final do desfile, elas distribuíram poesias para as pessoas nas primeiras filas. Poesias da Cecília Meirelles. Da Cecília Meirelles. Não só de Hilda Hilst, alguns trechos da Clarice Lispector. E aí, é legal porque que até hoje tem gente que vem comentar comigo e falar: nossa, aquele desfile que vocês fizeram, aquela poesia, eu coloquei lá na parede da minha casa, tá até hoje, mandei fazer um quadrinho, tá lá, sabe? Então, tu vê que alcança, sabe? Alcança. Realmente. E depois vocês fizeram um trabalho, um filme que passou na GNT sobre o processo de criação de vocês. Como é que foi essa experiência também na GNT? Esse programa foi super legal, assim, para nós duas. Eles escolheram 6 estilistas, né, do cenário da moda brasileiro, assim, e aí nós duas fomos as únicas da Casa de Criadores, né? E eles filmaram todo o nosso processo de criação. Desde quando, né, daí nós desenvolvemos 3 looks para eles, que no final foi feito um editorial com esses 3 looks, e eles participaram de tudo, desde da ideia, da concepção, dos desenhos dos croquis, viajaram com nós duas para a Fartura, que é onde a gente costura a coleção, costureiras. Onde a nossa costureira mora, que é uma costureira que é super amiga nossa, e a minha irmã vai para lá, passa
para 15 dias com a costureira lá, com a família dela. Quer dizer, vocês levam os desenhos. Ela sai daqui cheia de mala, né? Porque tem que levar não só os croquis, tem que levar todos os tecidos, todos os aviamentos, tudo que vai usar pro feitio, né? Gente, como que é na casa a máquina de costura da nossa mãe, com todos aqueles botões, com os alfinetes, é algo muito poético, a gente nunca esquece disso. A minha mãe tem uma máquina de costura até hoje, a Singer, uma bem antiga de madeira, assim, com pedal de ferro, assim, sabe? E o filme ficou muito poético, com natureza, com vento. É porque lá é um lugar lindo, né? Bem bucólico, assim, aquela coisa interior, sabe? A pracinha, e a gente participa disso, né? A minha irmã, quando vai pra lá, ela vai até tem a festinha lá na igreja, ela fica ajudando lá na barraca de pescaria, sabe? Esse tipo de coisas. E ao mesmo tempo é onde também as inspirações aparecem também, né, nesse tipo de situação. Assim. Ficou muito lindo o filme da GNT. Ele ficou todo poético, todo mostrando uma história de vida de vocês, de amizade. Muito lindo mesmo. Letícia, temos algum e-mail? Estou aguardando chegar os e-mails aqui, viu? Então, tá aí só agradecendo, falando do programa, mas nenhuma pergunta. Então, quem tiver vontade de mandar uma pergunta, fique à vontade para mandar. No contato @uptv.com.br. Pode mandar pergunta. E você falou que uma coleção tinha sido feita inspirada na Rússia. Eu queria e teve uma outra coleção inspirada no México. A gente às vezes tem umas coisas isso. Assim. Então, eu queria que você falasse, Isadora, sobre essa pesquisa que vocês fazem, essa pesquisa de tendências, de culturas, e se isso é importante no trabalho do estilista. É super importante, né? Porque além de trazer as referências que te geram outras ideias, né? O do desfile do México, por exemplo, a gente pesquisa, geralmente pesquisa livro de fotografia, filme. A ideia, esse desfile do México, por exemplo, veio um dia eu estava na casa da minha mãe e eu estava passando um filme que era uma moça mexicana, e aí eu vi aquelas roupas todas bordadas, lindas. Uma coisa meio Frida Kahlo. Totalmente Frida Kahlo. E aí foi a partir daí que a gente falou, vamos fazer um desfile inspirado no México. E aí a gente fez na passarela também aqueles tapetes, daquelas flores. Sabe, tipo, no México eles têm, né, aquelas procissões, assim, sabe, e eles fazem um tapete na rua. É tipo aquele que fazem aqui e aí serragem, grão de arroz, de feijão, pétalas de flor. E aí faz aquele desenho na rua e quando eles vão passando vai se desmanchando, sabe? E a gente fez isso na passarela, a gente fez a gente colocou um tecido preto e toda a passarela. Só que a gente não fez com flor nem com grão, porque tem que pensar também, né, que a modelo tem que passar, né, tipo, não pode cair, tem tudo isso, né. Então a gente fez com areia colorida. E fez uns desenhos, o nosso amigo o Gui Ávila, que fez esse cenário pra gente, fez assim uns desenhos de arabescos, assim, nossa, parecia um bordado na passarela. E as roupas nesse estilo mexicano, quais eram as referências? Mais flores? A gente trabalhou com bordado nas flores, muita cor, babado, e a gente trabalhou com flor natural também. A gente costurou, sabe, algumas peças, mais na passarela mesmo, né, daí, mas... por exemplo, girassol, rosa vermelha. Porque os incas e os maias, eles tinham tradição muito forte com flores, flores no chapéu, é uma identificação mesmo do México. E vocês tinham um clube de poesia, como que funcionava esse clube? O clube de poesia... Participávamos, né? Porque assim, né, a gente que gosta de ler e que escreve tem uma necessidade absurda de compartilhar, assim, sabe? Sim. De conversar a respeito dessas coisas que no dia a dia é muito escasso, assim, né? É raro, assim, tu, né, nessa loucura toda parar pra falar de um poema, sabe? É difícil. E aí, como eu tava sentindo muita falta, assim, eu falei, gente, vou fazer... E eu tava lendo a biografia da Virginia Woolf, e ela tinha, né, esse clube... E aí eu falei, gente, vou fazer um na minha casa, né? Daí, tipo, chamei vários amigos que eu sei que gostam de ler, que alguns também escrevem, como Letícia. E aí a gente fazia na minha casa semanalmente. E a gente levava, às vezes, trechos de um livro que leu, gostou. Era às por vezes, tema, às vezes, era um autor? Às vezes tinha tema, às vezes não. A gente meio se diversificava, porque, tipo, pra não ficar também, né, muito...
E aí era ótimo, porque aí tu começa a conhecer também outras coisas novas também, né? Escritores que tu não conhecia. A Letícia, por exemplo, levou um livro com um conto que é da Ana Miranda, e eu conhecia o trabalho dela. É fantástica. Conheci o trabalho dela a partir da Letícia. Letícia, algum e-mail? Chegou um e-mail do Pedro, aqui de São Paulo mesmo. Ele está perguntando qual que é a importância da literatura no seu trabalho de moda. O que você acha que tem? Qual que é a importância? Seria primeiro essa pesquisa mesmo? Eu acho que a importância, porque deixa a coisa, sabe, eu acho que deixa a coisa com uma profundidade, assim, sabe, não fica raso. E é bom unir as coisas, sabe, tipo, a minha irmã, ela também gosta de fotografia, e a gente aproveita também esse trabalho com moda. A gente fez uma exposição na loja da Casa de Criadores, que é o evento que a gente participa. A gente fez uma exposição lá que a gente chamou Clarice Menina, que era com as fotos da minha irmã, trechos de um conto que eu escrevi, e 2 amigos meus fizeram um vídeo, por exemplo... Um encontro de artes mesmo, de exatamente. Mídias. Nesse último desfile agora, o que eu fiz? Eu coloquei uma vitrolinha com um disco tocando Vinícius de Moraes, cantando Samba da Bênção, que eu amo de paixão, sabe? Acho que traz emoção, né? Pra história, assim, sensibilidade, é o trabalho com a sensibilidade. O André, também de São Paulo, perguntou se a sua irmã gêmea tem o mesmo gosto literário que você. Tem. Você gosta muito de Clarice? Eu sou louco por ela. Louco. Ana Miranda. Ana Miranda, e eu amo a Ana Cristina César, que é uma poeta carioca. Já faleceu, mas eu adoro as poesias dela. A poesia densa, angustiada. Visceral. Isso. E a Carolina, perguntando dela, tem esse trabalho de fotografia. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse trabalho? Tanto a fotografia como a escrita, né, na vida de nós duas, é meio recente, assim, sabe? Vem de uns 3, 4 anos pra cá. E aí tipo, acontece assim, né, que o negócio começa devagar, e aí vai crescendo, quando tu vê, já tá numa proporção gigantesca na tua vida, né? Vira uma paixão, assim, que não tem nem mais como voltar atrás, assim, né? Tem que seguir em frente. E esse projeto de fotografias de escritores que a Carolina está desenvolvendo? É que agora ela está fazendo um curso no Instituto Oswald de Andrade. E aí acho que ela tem que, no final do curso, montar um projeto. E aí eu conversei com ela, falei, por que tu não faz um projeto fotografando os escritores, né, no seu ambiente de trabalho, né? Tem escritor que tem ritual ali, né, tipo o Caio Fernando Abreu, eu sei que tinha uma fotografia da Virginia Woolf com rosas amarelas, tem todo um, né? A Clarice Lispector dizem que escrevia com uma rosa vermelha, mas não sei se isso é mito. Não sei também. Os escritores com seus gatos, né? Com seus gatos também. Nós quase todos, vários gatos. E aí ela gostou da ideia. Ela vai, bonito projeto. Eu também acho. Letícia. Aqui a Hilda de Diadema já respondeu a pergunta dela. Ela mandou qual que é a contribuição da literatura para a moda. Eu acho que você já respondeu, né? E agradecimentos. Isadora, você trouxe aquele livro, a Isadora também trouxe vários livros sobre moda, mas esse me chamou a atenção, A História do Vestuário, de Carly Koller, da editora Martins Fontes. E é um manual importantíssimo. Você poderia falar alguma coisa sobre ele, Isadora? Ele conta a história da moda, né, desde a antiguidade, com o passar dos séculos, e ele é legal porque ele tem os desenhos, tem até moldes de algumas roupinhas. Certo, ele tem moldes com medidas e fotos e explicação dessas tendências. Você poderia me dizer quais os estilistas que você mais gosta e que tenham talvez um processo parecido dessa mistura de cultura, de referências? Internacional, eu gosto muito do trabalho gosto muito do Balenciaga. E aqui, eu gosto muito do Alexandre Herkovitch. As coleções do Herkovitch, elas também trabalham nesse sentido de uma pesquisa. Ele tem muita anterior. Pesquisa, muita pesquisa no trabalho dele, assim, é muito cheio de detalhes, sabe? Tudo muito bem pensado, assim, é lindo. Esse outro livro, The Fashion Book, ele traz
alguns estilistas, a história dos estilistas. E o que você diz de Madame Chanel? Ai, nossa, muito chique, né? O filme dela, o Cocô Antes de Ser Chanel, é a coisa mais linda do mundo, assim. Eu lembro aquela frase, não sei se foi do Oscar Wilde, que ela nem era a Coco Chanel ainda, mas ela estava deitada no sofá, e assim, a vida dela não foi nem um pouco fácil, né? Ela estava deitada no sofá e passou veio a ser o grande amor da vida dela, né? Acho que era Boy o nome dele. E ele passou por ela estava deitada, assim, ele voltou, virou pra ela e falou assim, você é muito elegante. Porque ela não tinha, já trazia, né? Nascença, não adianta, né? Isso. E ela batalhou, né? E com o seu ofício de costureira, em plenos anos de guerra, ela consegue fazer essa casa charmosa, glamurosa em Paris e passar todas essas referências modernas do que é ser elegante e do vestuário feminino. Ela revolucionou, né? Tipo, nas festas que ela, na época, assim, eram as mulheres, né, com um chapéu cheio de flor, cheio de babado, cheio de informação, assim, aí ela aparecia lá de terno, chapéu preto. A simplicidade. Linda, sabe? Tipo, a simplicidade, realmente. E, Letícia, você gostaria de colocar alguma coisa, filha? Está chegando muito e-mail aqui, chegou um da Renata, de São Paulo. De onde surgiu a ideia de colocar um modelo interpretando a música no último desfile? Vinícius. É porque a gente queria, nessa coleção do verão, eu queria passar uma coisa leve. E aí veio a ideia, assim, porque, tipo, na verdade, assim, eu estava tocando numa festa, toquei Vinícius de Moraes, toquei Tom Jobim, na verdade, e o nosso amigo, o Edu Corelli, que faz a trilha dos nossos desfiles, veio e falou pra mim, se a gente for colocar Vinícius de Moraes na trilha, vai ser Samba da Bênção. Quando ele falou isso, eu falei, gente, é isso, vai ser Samba da Bênção. Aí, depois, um dia eu tava na casa da minha mãe, meio, sabe quando tá meio dormindo, meio acordado em estado de vigília? Começou a vir, várias ideias, assim, e aí eu pensei, gente, eu tinha recém ganhado essa vitrolinha, uma amiga minha. A gente vai colocar a vitrola na passarela, um disco, aquele barulhinho de vinil antigo que é gostoso. E eu queria que passasse essa coisa meio tipo de estar em casa, assim, sabe? Tipo, de ficar escutando isso, batendo a mãozinha, cantando junto. Aí eu falei, vou pedir pra modelo fazer isso, né? Eu falei, agora mesmo eu li uma reportagem sobre um estilista, João, que está fazendo toda a sua coleção com base na chegada de Dom João VI ao Brasil. Então, com roupas daquele estilo, muito interessante também. A história é uma outra fonte importante. E esse outro livro, sobre o que seria, Isadora? Esse é um japonês que chama Yoji Yamamoto. Tem um trabalho mais conceitual. É da Kozak Naif. A Kozak Naif lançou essa edição com vários, né, de alguns estilistas, assim. E o que você me diz da moda japonesa? Eu gosto muito, é um trabalho muito bonito. Ele é um gênio, né? E é alguma coisa bem ousado, né? E bem urbano também. Porque ele é bem conceitual, assim, né? Não é aquela coisa de valorizar o corpo da mulher, sabe? Isadora, você tem um blog onde você coloca os seus exercícios de escrita, porque você está pretendendo entrar nessa área. Eu queria que você desse o blog, o endereço, e como que você está exercitando lá dentro desse blog. O blog é www.duncankrieger.blogspot.com. Lá é onde, na verdade, onde eu publico, né, os meus textos. Lá tem desde pequenos poemas, crônicas, pensamentos, assim, soltos, sabe? Eu retirei de lá esse poema da Isadora. Diz assim: era tanta lucidez dentro da própria lucidez que a lucidez se dividiu em duas. A própria lucidez ficou mais desgraçada do que nunca. E a tonta lucidez passou a se chamar loucura. Isadora, nesse blog, então, você está coletando esses seus textos e você assina Isadora Duncan Krieger. Por que o Duncan? Porque minha mãe me deu o nome de Isadora por causa da bailarina, né, da Isadora Duncan.
E a história dela é incrível, assim, né? Eu li a autobiografia, eu chorava em cada capítulo, assim, porque ela também foi outra revolucionária, assim, né? Tipo, e ela adorava o Walt Whitman, adorava a arte, né? Foi a primeira bailarina a dançar com os pés descalços, usava roupa transparente, e ela também sofreu muito na vida, né? Até chegar onde ela chegou, ela foi bem difícil, sabe? A vida dela, né? Total, assim, desde o nascimento até a maneira que essa mulher morreu, assim, E é engraçado que a autobiografia dela é incrível, assim, é incrível. E tu lê e serve como incentivo pra tua vida, assim, sabe? De ter coragem de ir lá fazer as coisas, sabe? Várias vezes depois que eu li o livro eu pensava, eu tava numa situação difícil, eu falava, gente, vou fazer que nem a Isadora Duncan, vamos lá, vamos encarar. Como o nome marca a pessoa. Às vezes uma sugestão de nome e você coloca o seu destino naquela sugestão. Letícia. A Tatiana, acho que você vai saber responder, da Baixada Santista, ela falou onde que ela, queria saber onde que ela encontra esses livros, assim, de moda. Acho que na livraria da Vila, na livraria Cultura, ela pode encontrar. Nas grandes livrarias, com facilidade. Talvez ela esteja estudando moda e é realmente importante ter... Esses livros, esses a gente não sabe. São verdadeiras enciclopédias. Mas não também. Encontra fácil, assim, na livraria da Vila, Cultura. Esse da Kozak Naif, dos estilistas, encontra até em banca, assim, essas bancas melhores, sabe? Da Doc Low, por exemplo, tem. Já vi lá. Isadora, então eu agradeço muito sua participação no nosso programa e nós vamos às notícias. Quero mandar um abraço especial para os amigos da consultoria da imobiliária Qualitec, lá de Higienópolis. A própria Virginia Woolf falou que para escrever é preciso ter um teto. Então, as pessoas que estão precisando de um teto em São Paulo podem entrar em contato com esses consultores de imóveis lá da Qualitec. Mandamos um abraço para o Ademar, o Ricardo e o Águito. E o endereço é www.qualitecimóveis.com.br. Também queremos mandar abraços para os amigos do Instituto Quadrix. É um instituto de concursos. Você ali no Quadrix você pode encontrar as últimas notícias dos concursos que estão no ar. É um site de fins educativos, culturais, sociais, um instituto compromissado com o Pacto Global. É www.quadrix.org.br. Lembramos também nossos colegas, professores, acadêmicos da Faculdade Anchieta, no curso de Letras, lá em São Bernardo. Queremos parabenizar o amigo Joaquim Maria Botelho pelo lançamento do seu livro Redação Empresarial, um livro importantíssimo para jornalistas e estudantes. O Joaquim é presidente da União Brasileira dos Escritores e, se você, por um acaso, é escritor, associe-se à União Brasileira dos Escritores, www.ube.org.br. Lembramos da Conversa com o Escritor no Gambalaia, Espaço Gambalaia. Nós estaremos lá na segunda-feira, às 20 horas. Eu e Letícia cantará algumas músicas e eu serei entrevistada pela Jurema Barreto de Souza e pelo Zô Bertolini no Espaço Gambalaia, em Santo André, segunda-feira, dia 21 de junho, às 20 horas, ali na Rua das Monções. Vocês podem ver mais informações pela www.gambalaia.com.br, pelo site www.cliqueabc.com.br. Convido para a palestra de Ana Maria Martins, da Academia Paulista de Letras. A palestra chama-se O Poder da Palavra. Também vai acontecer no dia 21 de junho, segunda-feira, só que na parte da manhã, às 9 horas, no CIEE, que fica na Rua Tabapuã, 448, no Itaim Bibi. Confirmar presença pelo telefone 30 40 65 41. Fazemos um convite para que vocês naveguem pelos sites
do jornal Plástico Bolha, da revista Verbo 21 e pelo site Arte no Movimento. Hoje registramos o falecimento do grande escritor português José Saramago, detentor do primeiro Prêmio Nobel de Literatura para a Língua Portuguesa, autor de Memorial do Convento, de ensaios sobre a cegueira. Faleceu hoje pela manhã José Saramago. Na semana que vem, nós gravaremos o nosso programa por causa dos Jogos da Copa, na quinta-feira, dia 24 de junho, excepcionalmente, às 17h15. E já fazemos o convite para vocês assistirem ao nosso programa Flores e Livros na quinta-feira. E eu vou encerrar o programa de hoje com um poema que fala da mulher costureira. Chama-se Máquina de Costura. A mulher costurava pedaços de sonho, botões de lágrima, retalhos de amargura. A mulher costurava na sua máquina Singer, comprada em singelas prestações. A mulher costurava a camisa engomada, a farda do soldado, o paletó surrado. A mulher costurava com os olhos, com as mãos, com o manejo das pernas e dos quadris. A mulher costurava pelo direito, pelo avesso, conhecendo o segredo dos bolsos e dos ganchos. A mulher costurava algodão, casulos de seda, rolos de lã, num trabalho penoso de tecelã. A mulher costurava, ouvindo o radinho de pilha, pensando na filha que está tão mocinha, meu Deus. A mulher costurava. Costurar seria seu mundo, seu peso, sua medida, sua arte, seu ofício? A mulher costurava. Era uma máquina de costura. E nós vamos mais uma vez nos despedir da Isadora, entregando a ela essas campânulas e entregando para a Carolina essas violetas que foram oferecidas pela The Angel Floricultura, que fica lá no supermercado Sonda de São Bernardo do Campo. E por hoje é só. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.